boa tarde. Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Ana, sou autista e sou mãe do Gabriel, de 8 anos, que também tem autismo. Hoje eu vou falar sobre a dificuldade de concentração que alguns autistas têm. Eu sempre deixo claro, tá, gente, que um autista é diferente do outro, né? Mas não são todos, mas muitos têm essa dificuldade, tá? E sempre baseando muito na minha experiência pessoal, na experiência do meu filho e de tudo que eu estudei sobre autismo, porque eu tenho hiperfoco, então estou sempre estudando sobre autismo e participo de muitos e muitos grupos sobre autismo, mas claro, não sou da área da saúde e tem muitas coisas que eu não sei, tá? Mas são baseadas nas minhas experiências pessoais, compartilhando as minhas experiências, tá bom? Eu e o Gabriel temos bastante dificuldade de concentração. E são vários os motivos, tá bom? Interesses restritos. Uma das coisas que o autista é do autismo, mas sempre a gente não pode generalizar, tá? Mas que é do autismo é que os autistas, não é uma regra, como já falei antes, não vou ficar repetindo muito, porque eu sou repetitiva, é os interesses restritos, tá? É uma característica do autismo. Mas o que é interesses restritos? É isso mesmo que está dizendo o nome. É interesses. Se interessamos somente por alguns assuntos. Ah, mas todas as pessoas são assim. Mas é diferente, tá? O autista, o que não é do interesse dele, eles têm muita dificuldade de se concentrar. Até numa conversa, se eu tô tomando chimarrão com amigos, familiares e tal, os assuntos que não são do interesse do autista, ou ele vai ficar, tipo assim, viajando, ou ele vai ter que fazer um esforço enorme para conseguir se concentrar. E as pessoas que não são autistas, neurotípicas, claro que tem muitos assuntos que também elas não se interessam, mas naturalmente elas conseguem, tanto na escola, como numa palestra, num curso ou numa roda de amigos, prestar atenção. Vamos fazer esse esforço enorme que o autista tem que fazer e muitas vezes, mesmo com esse esforço, pode não conseguir se concentrar. Por isso que tem muitos autistas que têm dificuldade na escola, na aprendizagem e na interação social. Quer dizer, é um dos motivos, tem outros vários motivos, né? Mas que nem eu sempre falo, tem autistas que têm retardo mental, deficiência intelectual, tem autistas que têm inteligência na média, tem os autistas que têm inteligência acima da média, que são superdotados, e mesmo assim, os que não têm essa deficiência intelectual, nem o Gabriel não tem deficiência intelectual, nem eu, né? A inteligência é na média. A gente tem muita. Eu tive e ele tem muita dificuldade na aprendizagem, por causa que a gente, por mais, né, não tem essa deficiência intelectual, é necessário a concentração para a gente aprender, o prestar atenção para a gente aprender. Então isso dificulta muito. E tem a interação social, porque para tu ter um amigo, de ter, né, uma conversa, tu não pode estar falando só sobre os teus interesses. Tu também tem que ouvir o interesse dos outros, saber mudar de assunto. Mas muitas vezes os autistas possuem essa dificuldade, que não é egoísmo, não é ser egocêntrico, não é ser preguiçoso, não é ser acomodado. Isso é muito importante, né? É realmente uma dificuldade grande, porque a gente tem que ter consciência que o cérebro, ele processa, ele funciona diferente, né? E isso o Gabriel tá com muita dificuldade na aprender a ler, né? Porque ele não se interessa em joguinhos. Eu tenho joguinhos aqui, dominó, joguinhos com letras. Ele não se interessa. Eu vou lá sentar com ele, ele chora, não quer fazer, entendeu? Porque ele não se interessa. Livros ele não gosta. Eu comprei há pouco tempo o livro na Feira do Livro, entendeu? Só porque era de carros, que muitos hiperfocos deles é carro, mas só por isso que ele quis comprar o livro e eu acabei comprando para ele, até para incentivar a leitura, que ele tem essa dificuldade, né? Mas isso dificulta, né? Porque se ele, né, eu tenho vários livros infantis aqui em casa. Se ele gostasse de folhear os livros, se ele gostasse de jogar dominó de palavrinhas, que tem, né? Que eu tenho, joguinhos de letrinhas, com certeza isso ia facilitar a alfabetização dele,
Então isso dificulta, né? Mesmo ele sendo muito inteligente, dificulta a alfabetização dele, né? E aprende-se muito através da interação. Desde pequenininho, isso vendo vídeos de psicólogas, de neurologistas, tá, gente? Não é coisa que eu tô tirando da minha cabeça, tá? Isso eles falam muito, né? Até a Mayara Gaiato, que é uma psicóloga especialista em autismo, que eu acompanho muito ela, que desde pequenininho, através da brincadeira, através da interação com outra criança, eles aprendem muito, né? Eles aprendem muito. Então, o autista, por às vezes interagir menos, né, ou não querer interagir, isso pode dificultar a aprendizagem, mesmo o autista sendo muito inteligente. Claro que nem a gente sempre fala, a gente nunca vai forçar a interação social, nunca vai forçar o autista, né? Porque isso são coisas características dele, temos que respeitar. Mas eu estou explicando tudo isso para a gente entender por que que, né, o autista, né, mesmo sendo inteligente, mesmo, né, por que que muitas vezes ele tem várias dificuldades, né, tanto na interação como na aprendizagem, tá? Importância dos hiperfocos. Aí está a importância dos hiperfocos. Uma outra característica do autismo é o hiperfoco. Tem alguns assuntos, tá? Que o pro autista ele vai ter um interesse assim, digamos, obsessivo. É o hiperfoco. Daí nesse assunto ele vai ter uma concentração ao contrário, uma concentração até melhor do que uma pessoa que não tem autismo, né? O Gabriel tem hiperfoco em cavalos, em carros, não de brincar de carrinho ele não curte, mas falar sobre carros, entendeu? E o hiperfoco ele pode ir mudando com o tempo, claro, ou pode continuar. Isso que eu falei, autismo ele não é uma regra, não é padrão, né? Tem gente que tem um hiperfoco, tem gente autistas que tem um hiperfoco, tem autistas que tem vários hiperfocos, né? Mas a gente pode utilizar isso tanto na terapia como na escola, em casa, né? Para ele melhorar a interação e para ele aprender, entendeu? E isso é muito esquecido, tanto na terapia como nas escolas e muitas vezes até por nós pais. Eu não tô aqui para criticar, porque eu não sou mãe nota 10, muitas vezes eu falho, tô aprendendo e erro, aprendo, mas eu tô aqui para não criticar e não julgar, porque eu não sou ninguém para isso, mas para conscientizar, né? E então muitas vezes se a gente usasse o hiperfoco, né, que pode ser usado em qualquer matéria, ou em qualquer atividade do autista, seria muito mais fácil ele conseguir se concentrar e aprender, né? Que nem eu me lembro uma professora, num vídeo que eu vi, que ela tinha uma aluna autista que tinha hiperfoco na turma da Mônica. Então ela colocava a turma Mônica até na matemática. Isso fazia com que a criança não tivesse resistência à aprendizagem, que se concentrasse muito mais, né? Claro que eu sei que é muito complicado e muitas vezes não tem a estrutura e tal para a gente pôr hiperfoco em todas as atividades. Infelizmente não tem. Mas daí tem uma outra estratégia que a gente pode usar, que é estímulos, motivações, tá? Como assim? Eu teve o depoimento de um autista adulto, tá? Marcos Petri, ele é youtuber, ele é autista adulto, né? Que ele falava assim que, por exemplo, eu tinha muita dificuldade na matemática quando eu era criança. E ele é super, super inteligente, gente. Tem até 2 faculdades, formado em 2 faculdades, tudo, né? Mas ele tinha dificuldade na matemática porque ele achava que não tinha importância. E não tendo importância, ele não se concentrava. Daí, num dos depoimentos dos vídeos dele que eu vi, ele falou assim: se alguém tivesse me explicado a importância daquela equação, daquela matemática, eu de repente, né, ia conseguir me concentrar e teria aprendido muito mais rápido, né? Então isso também é uma forma de ajudar o autista a se concentrar, né? Explicar a importância daquilo. Eu me lembro que quando eu era criança, em história, matéria de história, na minha cabeça eu achava que não tinha serventia, tá? Então, toda vez que a professora ficava lá explicando a história do Brasil, a história do meu estado, tudo, eu ficava sentada quietinha, bem quietinha, porque eu não conversava com ela, tímida, quieta, comportadinha, eu era comportada na escola. Mas eu ficava viajando, não prestava atenção em nada. Nas provas, eu decorava tudo e ia bem nas provas, nunca repeti de ano, né? Mas o que acontece? Eu não aprendi, eu só estudei para prova, só para passar.
Então, se eu for fazer um vestibular, fazer uma seleção, uma coisa que tem a matéria história, eu vou muito, muito mal. E isso faz muita falta hoje em dia para mim. Né? Eu tava ali sentada sem fazer nada, né? Mas simplesmente por isso eu não conseguia, achava que não era importante. E eu me lembro no meu segundo grau, quando eu fiz magistério, nós começamos a estudar a história do nosso estado, revisando, que era matéria para criança. E daí eu pensei, nossa, né, eu vou ser professora de primeira a quarta série, então eu tenho que saber bem isso. E daí eu prestei muita atenção, porque eu encontrei um estímulo. Mas como eu falei, eu não segui, né, não segui esse caminho profissional, porque por outros motivos que eu falei nos meus vídeos anteriores, eu não quis seguir, não sigo esse, só fiz o magistério, mas não segui nesse caminho porque eu não quis, né? Mas eu estou dando exemplo da dificuldade de concentração. Como estímulo, a motivação também é importante. O Gabriel estava também com muita coisa de ficar resistente às atividades da escola, fazer cara de brabo e tal. Então eu usei o estímulo de, ô Gabriel, se tu não fazer, quanto menos atividade tu fizer, menos tu vai aprender, tu vai ficar, sabe? Eu comecei a usar nesse aspecto. E ele me contou que agora ele tem ainda resistência, muitas dificuldades na escola, sim, mas ele começou a não ficar tão bravo com essas atividades, porque eu dei um estímulo para ele. Se tu fizer poucas atividades, né, tu vai aprender menos e tal. Teus colegas vão saber fazer as coisas e tu não. Mas, claro, sem pressionar, que nem o autista, ele tem o tempo dele. Muitas vezes ele vai fazer menos atividades com os outros, porque ele tem o tempo dele, e tu pressionar ou não respeitar as dificuldades do autista, isso é muito ruim. Isso não vai adiantar, vai causar sofrimento, né? Eu sempre sou da opinião. Não importa que o Gabriel faça menos atividade que os outros, mas o importante é que ele faça, né? Mas eu estou dizendo assim de criar estímulos, porque o autista é assim. Ele tem que ter estímulos, motivações para conseguir se concentrar. Tá? Para ele é mais difícil do que uma pessoa que não é autista. Mesmo às vezes é um conteúdo que a pessoa não goste, porque claro que vai ter conteúdos, matérias, assuntos que qualquer um não goste. Mas é diferente, entendeu? Mesmo assim, a pessoa que não é autista, ela consegue. Ah, não, é se concentrar e pronto. O autista não, é bem mais difícil. E o último motivo aqui, gente, são comorbidades. 70% dos autistas têm como comorbidade, que são doenças ou transtornos associados, déficit de atenção e hiperatividade. 70%. Eu acho que o Gabriel tem. Ele tem só laudo de autista moderado, ele não tem laudo de déficit de atenção e hiperatividade, mas é uma suspeita, e eu, como mãe, eu acho que quase certo que sim. O que dificulta mais ainda a concentração, né? Dificulta mais ainda a concentração. E 70% dos autistas têm déficit de atenção e hiperatividade. Então a gente também tem que prestar atenção nas comorbidades do autismo, que elas também têm que ser estudadas e trabalhadas, né? E sempre deixando muito claro, a gente tem que respeitar as dificuldades do autista. Não querer, né, transformar num não autista que não vai adiantar nada, não é possível e vai causar muito sofrimento ao autista. Mas sim, né, a gente vê estratégias para ele evoluir, ficar bem, conseguir aprender. Mas sempre respeitando, né? Eu sempre luto muito por não querer transformar o autista no não autista. A gente tem que respeitar as características do autismo. Mas é muito importante a gente entender como é que funciona o cérebro autista, até para a gente poder ajudar esse autista. E muitas vezes não interpretar aquela resistência, aquela dificuldade como preguiça, como má vontade, como mimado. E muitas vezes eles são vistos como preguiçosos, mimados, subprotegidos, e muitas vezes não é. Eu não posso deixar de cumprido, senão vai trancar. Compartilhem, comentem, curtam, se inscrevam para mim poder continuar com esse canal. E o motivo dele vocês já sabem, né? Diminuir o preconceito e ter mais inclusão. Fiquem com Deus e um ótimo final de semana.